Oi, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira, Pinheiro do Céu. Ou a semana passada com o Tô vereador... rindo sozinho. Mas você sabe que eu falei com o vereador, depois da nossa entrevista, Fala, o que surgiu? e nós vamos lançar uma campanha Jaraguá do Sul, adote um pinheiro. Oh, que maravilha! Surgiu de ti essa ideia. Eu sou teu amigo, eu quero te Meus desencalhar. parabéns. E lá em Jaraguá do Sul é terra de mulher bonita. Será que rola? Olha, escreva aqui, adote um pinheiro, arroba dialogarparavançar.com.br. Meus parabéns, Elton Zatar Guerra. Esse é o cara aqui da bancada. Mas foi uma entrevista muito boa. Boa, muito boa. E essa de hoje eu acho que supera. Toda quarta-feira a gente tem trazido convidados excepcionais, sensacionais. Mas hoje, em especial, a gente está trazendo uma mulher com uma bagagem, uma cultura, tem uma história, um conhecimento, né? Dolores Tomazelli, seja muito bem-vinda ao Dialogar para Avançar. Bom, com essa introdução eu já... Começou bem. Comecei bem essa quarta-feira, então. Para a gente quebrar um pouco o gelo, né? Dolores, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É um prazer sempre estar contigo. Você sabe disso. A gente se conhece há algum tempo. Não vou dizer quanto para não alardearmos as nossas idades, né? Mas são bons tempos vividos que a gente tem nessa vida eu com você, você comigo. Acho que o Pinheiro também tem uma boa relação com a Dolores. Bastante tempo, né, Dolores? Sim. Seja muito bem-vinda. Esse aqui é o programa Dialogar para Avançar. É um programa voltado para o diálogo, onde a gente pode conversar com as pessoas que, de alguma forma, ajudam no avançar da sociedade. E chegou aqui a sua história para ser contada. Muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. E eu tenho acompanhado o programa de vocês e o nome é tão sugestivo, né? Porque vivemos tempos e nós nos conhecemos há mais de 2 décadas, né? Então, nós temos uma caminhada aí de diálogo, exatamente, de troca de informação, nem sempre fechando questão em algum ponto definido, mas sempre dialogando e avançando, uma coisa que hoje faz tanta falta à sociedade, faz tanta falta às novas gerações aí, que já não aprenderam mais o exercício do diálogo, o exercício da troca de opiniões, de informação, né? Então, estão de parabéns pelo programa, pela nominação dele e vida longa. Eu digo para o Pinheiro, sempre que eu sou da época, que nós íamos para os congressos de movimentos estudantil, quebrava o pau com a juventude do PT, quebrava, jogava cadeira, saia no soco, na plenária. Acabava a plenária, nós íamos para o bar tomar cerveja. Rir, e conversar, e falar, e dialogar, para avançar. Agora, hoje em dia, se tu discordar, corre o risco. É briga. Não tem mais diálogo. Corre o risco. E é por isso que eu falei, Pinheiro, quando a gente lançou essa ideia, eu falei, Pinheiro, nós estamos vivendo um tempo que está assim, não é? Como é que a gente, com a nossa experiência de vida, a nossa experiência política, a gente pode fazer um programa de internet, um programa voltado para a sociedade ou reensinar que é possível o diálogo, mesmo com diferentes, mesmo com pensamentos antagônicos, mas no campo da dialética, da conversa, da retórica, a gente dialogar. Bom, acho que bom. E fizemos esse programa. Espero que dê certo, estamos trabalhando para que dê certo e já está dando muito certo. E né? a gente tem trazido pessoas aqui para essa bancada que contribuem e contribuirão mais ainda. Porque geralmente o público ele tem um lado do entrevistado. Né? Quando o entrevistado chega aqui, a gente explora muitas questões. Né? O que o entrevistado já fez que muitas pessoas não sabem. Às vezes as pessoas olham e dizem, esse aí caiu de paraquedas. Não, tem uma história. E tem uma história porque conseguiu construir isso.
né? E a Dolores é uma pessoa de diálogo, uma pessoa que constrói, que tem um envolvimento na sociedade de Joinville, que o nosso público vai ficar conhecendo agora. A Dolores não é engenheira, mas ela constrói pontes. Constrói muitas pontes. Dolores, então, falando em história, eu queria conhecer, não? Eu já conheço, né? Público, Mas né? queremos conhecer a história da Dolores. Ela é joinvilense, não é? Casada com quem? Tem filhos? Como é que é? Como é que é a Dolores? Quem é a Dolores? Bom, Dolores Tomazelli é uma ativista do patrimônio e da memória, né? Já há mais de 30 anos. O meu foco sempre foi a história da imigração, né? Eu vim para Joinville em 96, então já sou joinvilense por adoção, casei aqui, tive minha filha aqui, abracei Joinville como minha cidade. E trabalho muito a questão da memória, da história, do patrimônio, do pertencimento, a reverência à memória da imigração em especial. Eu dirigi o Museu da Imigração por muitos anos, eu trabalho com a memória dos bombeiros voluntários de Joinville já desde 1994, fui responsável pela tradução das atas históricas do bombeiro, que o bombeiro foi uma das únicas, né, instituições que, quando veio a campanha de nacionalização, não destruiu os seus documentos em língua alemã. Né? Como bom alemão, eles estavam escrevendo a ata lá em alemão, no dia seguinte foi dito, agora tem que ser em português. Eles simplesmente viraram a página e começaram a escrever em português, e esses documentos sobreviveram ao tempo, e eu tive a felicidade de receber essas atas, trabalhar na tradução do alemão para o português, e hoje é uma fonte de pesquisa, uma fonte primária de pesquisa sobre a história de Joinville, notadamente, não só sobre a história dos bombeiros, mas ali está o dia a dia dessa Joinville que nos acolhe, que nos recebe, que está aí. Então, trabalho também com a memória do 62, né? Hoje vivemos agora os 80 anos da vitória da FEB na Itália, né? Então, esse ano é um ano assim, bastante importante para a gente relembrar isso. Então, trabalho com a memória do 62. Sou voluntária na Cultura Alemã Joinville, que é responsável pelos domingos musicais ali no Cemitério do Imigrante, o programa de música ao ar livre mais longevo de Joinville. São 24 anos ininterruptos de domingo musical. É o primeiro domingo do mês? É o primeiro domingo do mês, sempre às 10h30, no Cemitério do Imigrante, que é o maior parque urbano de Joinville, né? Graças ao trabalho da cultura alemã, com a apresentação musical ali, o joinvilense, o visitante, o turista, enfim, redescobriu aquela área no centro da cidade, e hoje aquele patrimônio histórico tombado desde a década de 50 é o maior parque urbano de Joinville. Cara, que interessante. Dolores veio da onde? Qual é a tua cidade de origem? Bom, eu nasci em Guaramirim, município vizinho a Joinville, e fiz a minha formação em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei no governo do estado por 16 anos, também na área do patrimônio. Fui para o Rio de Janeiro, fiz museologia no Rio de Janeiro, voltei para Santa Catarina, trabalhei mais um tempo no estado e, por concurso público, vim para a Prefeitura de Joinville no final dos anos 90. Você já costumou comer carne uruguaia? Vem ele botar Uruguai aqui no meio. Não, para quem não mas sabe... hoje em dia carne brasileira está mais gostosa que a carne uruguaia. Então tá bom, então tá bom. As parrilhas uruguaias. Mas vamos lá, Dolores. Mas o Uruguai é o nosso país vizinho aqui, talvez pequeno, mas uma grande referência, principalmente nessa questão da democracia, nessa questão do diálogo, né? É um país que tem as suas distensões políticas, mas avança muito nessa questão, né? Foi responsável pela primeira derrota do Eixo na Segunda Guerra, né? Quando tiveram que afundar um navio ali na Baía de Montevidéu, porque eles eram neutros e não aceitaram receber, consertar um navio
de bandeira inimiga, já que eles eram neutros, né? Então, quer dizer, ao Uruguai se deve muito. E isso é uma coisa, já que tu abriu esse debate, eu acho interessante. É que a gente acaba esquecendo detalhes históricos, né? E como esse é um detalhe, ele não é pequeno, mas para quem conta a história de um lado ou a história do outro, ele acaba sendo apagado, né? Porque o Uruguai ele não entrou em lado nenhum de guerra. Não. Ele se manteve sossegado. Eu não dou um tiro, mas também não recebo nenhum. E aí foi o que aconteceu. Eles se negaram a consertar o navio e o navio afundou ali. Daí, claro, receberam humanitariamente a tripulação, enfim, né? Uhum. Mas o potencial militar que aquele navio tinha, com certeza teria feito a diferença, né, no resultado da guerra. E aí ele foi o capitão alemão do navio teve que afundar o navio ali, porque não tinha condições de consertar. Então, é bem importante. É uma diferença considerável do Brasil, né? A gente tem 2 momentos na Segunda Guerra, 2 momentos muito importantes, assim, porque primeiro Getúlio Vargas ele flerta, né, com a Alemanha, ele é pró Alemanha, e no segundo momento, então ele acaba ficando a favor dos americanos, digamos assim. Não sei, não botou os 2 pés, um pé em cada canoa. E né? aí o cidadão brasileiro, né? O imigrante, aquele que tinha vindo da Europa em busca de uma vida melhor aqui, se voluntaria para voltar à Europa e agora na condição de libertador, né, da sua terra, das mãos do totalitarismo, do nazismo e do fascismo. Então, o Brasil dá uma grande lição, a despeito das questões políticas que envolviam a direção, digamos, do Brasil naquele momento, de mostrar que, de fato, nós somos um povo que preza pela liberdade, nós somos um povo que reconhece a necessidade da liberdade como um direito fundamental à existência. E essa história, ela tem algum tracejado por Santa Catarina. E aqui na nossa região, de São Francisco do Sul, né, a questão do linguado ali foi uma questão da Era Vargas, que foi construído com dinheiro alemão. Tem uma história aí, não sei qual é a profundidade dessa história, mas tem uma historinha. É o que a gente ouve. Não tem uma historinha aí? Tem, não, né? De fato, tem várias questões nessa época que poucas luzes são lançadas sobre, né? Ou se lança de forma velada, enfim. Mas talvez o que é mais importante desse período histórico do Brasil é, de fato, essa organização do cidadão, né, a implantação da Força Expedicionária Brasileira, né? Você vê homens descendentes de alemães que vão para a Alemanha lutar pela libertação dos seus parentes que ficaram lá, ou, enfim, só pelo sentido de lutar pela liberdade dos próprios italianos. Esse ano se comemora os 115 anos da imigração italiana para Santa Catarina, e os italianos têm papel fundamental, porque dominavam a língua, então podiam conversar com os campesinos, conversar com as pessoas e entender, né, como é que estava posto o teatro da guerra naquele momento, e graças à presença deles, a essa capilaridade que eles tinham com o fato de dominar o idioma, conseguem fazer, né, a tomada de Castel Gandolfo e outros pontos importantes ali na guerra. Mas vamos falar de coisas menos traumáticas que a guerra. O Elton Zatar, Guerra é paz na estrada, sabia? Ele conseguiu te arrastar para o momento da história que fica um pouco bem longe de Joinville e desse campo de cultura e de informação que o povo joinvilense realmente precisa saber, né? Quando você fala desta apresentação que acontece uma vez por mês ali, onde é o cemitério dos imigrantes, você fala de um momento épico para a cidade de Joinville, né? Onde as pessoas estão vivendo uma coisa assim magnífica, onde você consegue sentar lá e ouvir uma orquestra. Agora vai receber, parece que uma pessoa, tu dissesse agora há pouco nos bastidores, João
Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, desculpa, eu confundi, João Pedro. João Pedro Pedro. Teixeira. João Pedro Teixeira. Então, assim, e tem muitos cidadãos joinvilenses que não sei se é uma falta de uma informação mais aberta, mas não se inteira desses acontecimentos, né, que tem na cidade de Joinville, e você está bem inserida nesse processo. Os Domingos Musicais talvez seja o mais longevo projeto de música ao ar livre de Joinville. Nós temos uma média de 550, 600 pessoas por domingo, sempre no primeiro domingo do mês. O grande diferencial desse projeto é a sua regularidade, né? Nós temos uma data que é o primeiro domingo. Se faz sol, se faz chuva, se está frio, se está quente, se é feriado, nós estamos lá. Legal, hein? Né? E hoje a gente já consegue, com as redes sociais, com toda essa dinâmica da comunicação, né, penetrar mais na sociedade, né? As pessoas estão nos hotéis, por exemplo, e o hotel indica para ir no evento, né? Isso é muito bacana. As pessoas que moram no nosso entorno assistem da janela, chamam às vezes algum parente, alguém para participar também. A comunidade como um todo, e não só as pessoas mais velhas, mas também os jovens têm participado, né? A gente vê com alegria casais jovens, com criança, com o seu pet, com a sua toalha de piquenique, esticando lá no gramado, sentando e passando aquelas 2 horas que o evento dura, das 10h30 às 15 para meio-dia, de uma forma muito saudável, muito alegre, né? Fazendo formação de plateia para os pequenos que correm ali, se divertem nesse momento, não entendendo muito o que seja aquela apresentação, mas criando essa memória sonora nas suas cabecinhas para, na sua fase mais juvenil, entender que a música é importante, que a cultura é importante, enfim. Então, esse projeto é idealizado lá em 2000 pelo Carlos Adalto Virmão Vieira, que foi presidente da Fundação Cultural de Joinville, que na época era para o Cemitério do Imigrante e para a Sociedade Cultural Lírica no segundo domingo, o Teatro Juarez Machado no terceiro domingo e o Batalhão, né, para o quarto domingo. Destes, ficou perene o primeiro domingo no Cemitério do Imigrante e o quarto domingo do mês, que é no 62 BI, com a banda do Batalhão, que também, quando começa com 20 e 30 pessoas. E hoje a gente ocupa o ginásio coberto lá do Batalhão e a nossa média de público lá também fica alta, na casa de 350 a 400 pessoas. Eu tenho acompanhado quando posso, né? E quando tu não está viajando, né? Só viaja. Todo espetáculo ele é ímpar, ele é único, né? São apresentações fantásticas, e eu já vi várias pessoas lá, por exemplo, vou citar aqui a maestrina Fabrícia Piva, mas nunca é o mesmo show que ela apresenta. Ela está sempre com um arranjo diferente, está sempre com um acompanhante, um violinista, ou um flautista, ou um piano de cauda, que chama isso, né? Um piano, enfim, são espetáculos únicos, né? Então, eu vou deixar para assistir esse espetáculo no próximo domingo. Lascou-se, nunca mais tu vai ver aquele espetáculo, salvo engano, se alguém filmou. Senão tu não assiste. E é justamente para isso, né? Para as pessoas sentirem a vibração da cultura, da musicalidade, da qualidade dos instrumentos que lá se utilizam e de toda a atmosfera, porque é um negócio diferente. Você está assistindo, você está vendo cultura, olhando para frente, e nas suas costas tem ali os restos mortais dos primeiros que chegaram a Joinville. É uma coisa surreal. Eu acho que não sei se existe no Brasil algo semelhante como esse. Não, no gênero, essa atividade que acontece no Cemitério do Imigrante é única. No Brasil nós temos... Sempre lembrando que ali estão enterrados, por exemplo, os fundadores da Sociedade Harmonia Lira, da Sociedade Cultural Lírica, né, os fundadores dos bombeiros, quer dizer, as pessoas que trouxeram essa influência do associativismo,
da reunião de pessoas, né, da reunião para a união para fazer frente às necessidades do meio, na total ausência de qualquer coisa construída, eles se unem para fazer frente às necessidades e assim criam a comuna dos moradores, que vai abrir estradas, criam o corpo de bombeiros, criam a caixa de pecúlio, criam a companhia de cantores, criam a companhia de teatro, recriam aqui na colônia tudo aquilo que eles já viviam lá na Europa, né? Sempre lembrando que eles vêm de uma Europa que já tinha ruas calçadas, teatros, cafés, jornais, né? Onde havia uma vivência cultural importante, mesmo eles sendo de regiões mais distantes dos grandes centros, eles sofrem essa influência e eles trazem na bagagem isso, né? Esse é o grande diferencial da zona de imigração. A herança que eles nos deixam, né? E mesmo aqueles que não são de Joinville hoje vivem sob a influência dessa herança, né? Quem vem para Joinville aprende a cultivar o seu jardim, aprende a buscar empreender, aprende a olhar para o seu talento de forma positiva, né? E hoje a gente vê se multiplicar na cidade tantas e tantas iniciativas que, se você parar para pensar, mas eles nem são daqui, quer dizer, mas eles são contaminados por essa herança positiva de buscar fazer a diferença, né? Então, esse legado cultural da imigração é muito importante e lançar luzes sobre isso é fundamental para as pessoas se reconhecerem nessa trama histórica na qual estão inseridos. Dolores, você como uma pessoa ligada à cultura e à história, você já trabalhou no Museu Sambaqui? Não, no Museu da Imigração. Da Imigração. Mas eu não sei se tu tens essa correlação com os nativos primórdios antes da vinda dos nossos imigrantes aqui, né? É notório na nossa região que tivemos povos indígenas aqui antes de chegada dos imigrantes, até porque nós temos um monte de sambaqui, né? Uhum. O Museu do Sambaqui é justamente para isso. Os carijós. Com a vinda da imigração para cá, isso eu sei que é alvo dos teus estudos, né? O que mudou na cidade? Ou por que Joinville se estabelece nessa área, nessa zona central, que hoje a gente chama de zona central? Por que não foi mais para frente? Quais eram as características da época que fizeram com que os imigrantes se afixassem nessa região? Tu tem alguma coisa nesses teus históricos, nesses teus recortes, um porquê? Bom, a ocupação do território, ela ocorre em toda a costa brasileira, né? Quando os portugueses chegam, eles também se deparam com populações nativas, né? A nossa região, São Francisco do Sul, a primeira cidade, né? A cidade mais antiga do Brasil, né? Tinha um desenvolvimento, tinha um comércio, tinha as pessoas com suas propriedades, enfim, né? Muitas dessas pessoas ocupam terras além de São Francisco do Sul, enfim. Então, quando o imigrante chega, né, a sua pergunta é em relação a ficar no centro da cidade. A Companhia Colonizadora de 1849 de Hamburgo, presidida pelo senador alemão Christian Matthias Schröder, quando vai à Inglaterra conversar com o príncipe de Joinville, que estava no exílio na Inglaterra, sempre lembrando que Joinville tem o nome de Joinville em honra ao príncipe de Joinville, mas que tinha esse título nobiliárquico por conta de um principado que ganhou do pai dele na França, que hoje é ocupada pela cidade de Joinville-le-Pont, que é a cidade irmã de Joinville. E ele, então, cede as 9 léguas quadradas no centro do seu dote nupcial, que eram 25 léguas quadradas, né? Se vamos pensar hoje, parte de Schröder, de Guaramirim, de Araquari, enfim, faziam parte dessas 25 léguas quadradas. Então, o núcleo inicial da colônia são 9 léguas quadradas que se estabelece como esse centro, digamos assim, de Joinville.
E ali estava a infraestrutura que supostamente iria receber os imigrantes, né? Um galpão com acomodações, um outro galpão com sementes, com algum tipo de comida, enfim. E eles chegam e se estabelecem a partir do centro. Compram os seus lotes neste entorno e vão administrando. Mas a colônia ela não se reduz ao centro de Joinville, porque logo nos primeiros anos eles já buscam subir a serra, né? Abrem a Estrada Dona Francisca, que é a rodovia que existe até hoje, está sob o leito daqueles imigrantes que construíram a picada, aquela estrada, e vão buscar ocupar também o Planalto Norte, né? Depois com a erva mate esse fluxo se intensifica, são criadas as colônias lá no alto da serra, né? São Bento do Sul, enfim. Também saem em direção a Xereda, né? A Xereda 1, essa região, vão até parte do município de Guaramirim, que pertenceu a Joinville, com o nome de Distrito do Bananal. Então, eles não se reduzem só ao centro, é que como a gente tem muito mais patrimônio visível do início da história de Joinville, digamos assim, a gente acaba olhando como se isso tivesse se dado só aqui, mas essa ocupação ela é intensa em todo o município, né? As propriedades eram grandes, as casas eram longe umas das outras, né? Uhum. E hoje a gente não consegue perceber isso porque já está tudo loteado, enfim, mas as grandes fazendolas da rua Tenente Antônio João e toda essa região era muito ocupada, só que não densamente como a gente tem a ideia hoje. Está acostumado a ver nos dias a ver. atuais. Eu quero fazer uma pergunta para a Dolores. A Dolores eu conheço a Dolores já há muitos anos, e a Dolores sempre foi uma pessoa muito preocupada com essa questão de preservação e de um cuidado. A Dolores era a dona do museu dos imigrantes. A Dolores tinha a chave, ela abria e fechava, né? E ela sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, e lembro eu que num momento onde o Marco Antônio Tebaldi, saudoso prefeito Tebaldi, figura que foi muito importante na cidade de Joinville, como prefeito, a Dolores brigou muito por uma reforma, por um momento que preservasse a história de Joinville, mas que desse uma cara mais moderna para aquele espaço que está ali e que ficou fechado durante anos no governo do ex-prefeito Udo Deller. Hoje, como é que você vê aquele espaço? Bom, o Museu Nacional de Imigração e Colonização talvez tenha sido, e falávamos da Segunda Guerra no começo da nossa conversa aqui, talvez tenha sido assim a grande iniciativa do governo federal, porque ele é um museu que é criado pelo governo federal, para, digamos assim, reparar um pouco, né, os danos que toda a questão da Segunda Guerra acaba causando, né, na comunidade da zona de imigração, não só aqui em Joinville, Santa Catarina, mas em toda a região sul, porque ele foi criado na década de 50 para ser, então, contar a história da imigração no sul do país, a partir do processo que ocorre em Joinville em 1851. E por que ele foi criado aqui? Porque aqui nós tínhamos, no primeiro centenário de Joinville, um grande acervo preservado dos primeiros imigrantes, né? Quando Joinville faz 100 anos, é feito um grande evento na cidade, é feito desfiles, carros alegóricos mostrando como foi a criação da primeira indústria têxtil, carros alegóricos mostrando como é que foi a criação dos bombeiros, das sociedades, enfim. Então, havia uma profusão de acervo que contava esta história. Joinville é a maior cidade do estado, Joinville é uma cidade rica e que produz coisas importantes para o território nacional, né, principalmente na questão da indústria metalmecânica. E a campanha de nacionalização deixa sequelas terríveis na comunidade, né?
a perseguição da fala do idioma alemão, a destruição dos acervos, como eu contei no começo da nossa conversa. Muitos foram destruídos, poucos sobreviveram, né? Porque havia uma pressão grande de destruir, né? Sempre que há autoritarismo, sempre que há pressão de proibir coisas, o resultado disso é sempre muito negativo, né? Era importante que se aprendesse a falar o idioma nacional e ter uma unidade linguística nacional, era. Mas a partir do momento que você impõe isso à mão de ferro, sempre as consequências são danosas. E talvez esse ensinamento a gente deveria trazer para os dias atuais e olhar em perspectiva sempre essas coisas da proibição. Mas, fechando esse parênteses, então havia necessidade de se mostrar essa história, de acalentar um pouco isso. Então, o museu surge nesse sentido. De todo o acervo belíssimo, ao longo desses anos, mais de 5.000 peças foram colocadas ali. E ali, então, era a sala de visitas de Joinville e se contava essa história de forma isenta, né, da chegada dos imigrantes, da companhia colonizadora, do palácio que foi construído para receber eventualmente os príncipes, a sede da administração da colônia essa que vendeu terras, inclusive até 1960, eles ainda comercializavam, né? O famoso domínio da Dona Francisca, tem a documentação, enfim. E esse acervo estava ali mostrando justamente isso. Como é que o imigrante fez para fazer frente às necessidades do meio? O que ele produziu? O que ele realizou? O que ele construiu? Como é que ele traz a marcenaria? Ele tinha uns catálogos que ele trouxe da Alemanha, ele reproduz esses móveis aqui. Ele traz um catálogo da Alemanha e ele compra os equipamentos para instalar o bombeiro. Ele traz um catálogo da Alemanha e ele compra os primeiros equipamentos para instalar a casa de saúde, né? Então, o museu contava esta história. E sempre contou com o apoio da comunidade, sempre contou com o respeito da comunidade. Havia uma comissão de amigos que fazia toda a manutenção da estrutura edificada do museu, né? Então, o museu tinha este papel. Num determinado momento, há necessidade de se fazer melhorias, reformas, enfim. Mas eu saí do museu em 2010, né? Por problemas de saúde. Eu saí do museu em 2010 e naquele ano mesmo, no ano seguinte, ele foi fechado e ficou muitos anos fechado e foi reformado e foi reaberto ao público, enfim, já com uma outra perspectiva, já com não mais centrado no acervo, que sempre foi o grande diferencial desse museu, assim como o Museu d'Orsay em Paris, assim como os grandes museus europeus, assim como o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, onde eu estudei. Era um museu centrado em seu acervo, porque o acervo ele conta uma história importante, né? Ele não interpreta, ele mostra, porque ele é físico, né? E hoje a história está mais voltada à interpretação e não à comunicação. Então, nesse sentido, eu não consigo dizer como ele está, no sentido que você perguntou, mas eu posso rememorar como ele foi um dia. Essas coisas me deixam um pouco triste. A gente vê os nossos patrimônios sendo pouco utilizados e muitos deles sendo depredados, deteriorados. Eu estive em Belém do Pará e eu fui num forte. Tem um forte, tem uma praça que tem 2 igrejas e tem uma rua. E a primeira rua de Belém tem uns paredões grandes, todos eles com aqueles azulejos portugueses, lindo demais, só que completamente abandonado. Pelo menos na época que eu fui estava. Quem sabe agora com a COP30 eles resolvam dar uma maquiada. Mas completamente abandonado, e aí eu queria ir lá. Eu não podia ir lá, porque lá era a rua dos craqueiros. Nem a polícia entrava. Uau! Isso é ridículo, isso é preocupante. E aí, quando a gente vem para Joinville, eu não sei, alguém pode me dizer onde é que foi a primeira rua da cidade? Aonde que surgiu o primeiro calçamento de Joinville?
aonde está o acervo, onde é que está um pedaço da rua preservado ainda, mas aqui foi o primeiro calçamento foi aqui, ligava, aqui tinha o mercado público e ligava até a igreja. Nós não temos. As nossas fachadas dos prédios centenários, né, nós não temos, estão totalmente desfiguradas. Até o Cine Palácio agora prometeram em reformar e não sei se eu vou viver para ver a reforma. Mas do lado construíram um puxadinho que descaracterizou aquele prédio monumental e maravilhoso que é. Então o joinvilense, não sei o porquê, esquece um pouco da sua história, da sua cultura, dos seus antepassados nessa questão visual. Não dá valor ao que tem que ser dado. Quem vai para Petrópolis vê que Petrópolis respira cultura histórica. Quem vai para a Europa, então, nem se fala. Mas aqui em Joinville eu sinto falta disso. Nós temos iniciativas importantes, né? A gente tem que reconhecer, por exemplo, que Joinville foi o primeiro município, praticamente, de Santa Catarina. Joinville foi pioneiro em várias coisas, né? Nós tivemos a primeira lei de prevenção e combate a incêndios criada aqui em Joinville, né? E só depois de 15 anos é que o Estado vai ter uma lei para preservação e combate a incêndios, né? Uhum. E nós fomos pioneiros também na criação de uma comissão para inventariar os acervos da cidade, né? A Hilda Ana Cris, que foi uma figura importante na história cultural de Joinville, preocupada com essa questão da preservação, vai criar, então vai ser a pessoa que vai propor a criação dessa comissão do patrimônio, que vai fazer o inventário dessas casas, que vai visitar as propriedades, fazer esse levantamento, né? A lei de apoio às casas tombadas, também Joinville é uma das primeiras cidades a ter, né? Quem tinha uma casa de interesse de preservação ganhava um desconto lá no IPTU, enfim. Claro que essa questão da preservação, ela é uma questão importante, mas ao mesmo tempo, os mecanismos de preservação, eles são um tanto quanto ingratos, né? E nós temos ainda muito patrimônio preservado no centro. Durante muitos anos se buscou ter o centro dinâmico e com o calçadão, foi uma iniciativa importante lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, para manter, né, dentro dessa perspectiva que o Elton fala, de ter uma rua que você visita para ter essa visão do patrimônio edificado da cidade, né? Essa foi uma iniciativa importante, que depois sofre descontinuidade. Então, hoje nós temos vários prédios em processo de restauração no centro da cidade, né? A Sociedade Harmonia Lira está num processo de restauração já faz mais de 10 anos, sempre são projetos onerosos e de difícil execução em função das necessidades técnicas específicas, né, para sua execução. Porque não é uma reforma, é uma restauração, né? Que muitas pessoas acabam não entendendo. O Palacete Chilem também está, né, que ocupa uma quadra praticamente. Palacete Chilem é ali na Praça Nereu Ramos, né, aquela esquina toda ali. Então, aquele é um processo que já está há mais de 10 anos também em processo de restauração. Há a preocupação de se manter fachadas não só lá no início do século passado, mas também desse momento de transição do centro da cidade, né, que vai ter edifícios como o próprio edifício do Imprevilha, ali na Praça Nereu Ramos, ou alguns edifícios ali no entorno que têm uma característica arquitetônica distinta, né? Então, há essa preocupação. Eu vejo que você desce a Rua 15 de Novembro, você encontra muitas casas em Chaimel, hoje ocupadas por lojas e empreendimentos restauradas, enfim. É um trabalho demorado? É um trabalho demorado. Mas cabe a cada um de nós fazer com que a ideia de que a preservação é possível e é benéfica seja disseminada na sociedade, né? Há governos que se preocupam mais com a preservação, há governos que se preocupam menos, né? As estruturas municipais voltadas para a preservação devem ser fortalecidas, né? A própria comunidade, a Câmara de Vereadores,
Quer dizer, ter esse olhar. Eu participei do Conselho da Cidade nessa gestão que está terminando agora, e o Conselho tinha também essa preocupação com a cidade, não só com a questão do desenvolvimento, mas também com a questão da preservação, da identidade da cidade, né? Então, eu acho que a gente tem pessoas importantes nesse meio, mas cabe a cada um de nós valorizar essa busca pela preservação, né? E oferecer alternativas também para a preservação. Essa questão da outorga onerosa é uma questão bem importante nesse sentido, que vai permitir com que a pessoa invista em patrimônios. Então, são mecanismos que devem ser criados para fazer com que essa preservação efetivamente aconteça. Perfeito. Nosso tempo está acabando, é isso? Está acabando. Mas antes de acabar, eu quero perguntar para a Dolores, ela está escrevendo um livro. Pô, sabe que tu vai fazer uma pergunta para ela sobre esse tema e bacana? Isso é uma transmissão de pensamento. É sinergia. Porque eu ia fazer uma pergunta para ela. Quando é que ela vai colocar no papel? Não, mas o livro não é dela. Ela está escrevendo sobre a história de alguém. E eu quero ouvir esse spoiler. Pô, ela pode dar 2 spoilers, né? Um sobre essa história que ela está colocando no papel e quando é que ela vai colocar a história dela com a palavra Dolores Tomazelli. Não, mas aí não posso dar spoiler. Meu Deus. Eu não posso dar spoiler do livro. Não pode? Mas não cite o nome do personagem. Mas eu estou trabalhando com um projeto que eu trabalhei num projeto sobre a Dona Hilda Ana Cristi. A gente produziu um material bem interessante, um documentário sobre ela, que ela é uma figura pouco conhecida das novas gerações, né? Mas que tem um legado fundamental para Joinville. E agora eu estou trabalhando com usos e costumes, para mostrar avanços sociais que a gente tem hoje, baseados em usos e costumes que os nossos imigrantes nos legaram. Então, é um material bem bacana e, com certeza, acho que daqui mais uns 8, 10 meses ele vai estar aí à disposição de todos. Quando estiver pronto, a Dolores volta aqui eu para falar. Eu volto aqui para contar. Mas nós temos... eu estou trabalhando também numa biografia de uma personalidade muito importante para Joinville, com um legado muito importante, que não foi político, que foi empresário, mas que o seu DNA está em diversas instituições na nossa cidade e que vale a pena conhecer essa história por trás da figura que as pessoas conhecem na sociedade. Show de bola. É por isso que nós convidamos pessoas que já fizeram, que estão fazendo e que farão mais pela cidade de Joinville e por toda a região. Tipo, a gente entrevistou aqui um vereador de Jaraguá do Sul, como vamos trazer pessoas de outros lugares, para contar um pouco disso que acontece nos bastidores, que as pessoas acabam não vendo, né? Bacana essa ideia de fazer um documentário sobre a Hilda, que são histórias que alguns conhecem e que, na verdade, todos têm que ficar sabendo que houveram pessoas que fizeram o diferente. Quero te agradecer, Dolores, pela presença, pelo bate-papo maravilhoso sobre cultura, sobre história. Eu sei que nós podíamos ficar aqui mais 1, 2, 3 horas. Mas ela vai voltar. Claro que vai. Esse é o objetivo, é o gosto do quero mais. Né? É o gosto do quero mais. Mas tem tanta gente pra gente conversar, né? Eu tô vendo os nossos programas daqui a 10 anos, mas aqui também, né? Falando porque tem muita gente pra gente conversar. Tinta pro meu cabelo. Ave Maria! Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada. Foi muito bom nossa conversa e vida longa ao programa. Que bom, amém. E sucesso sempre, porque dialogar, com certeza, faz toda a diferença. Com certeza. Sim. E aqui, ó, gente, para esse programa estar no ar, a gente depende do patrocínio, dos amigos que têm nos agraciado, e um deles é a CID Relojoaria e Ótica. Né? Na CID Óticas e Joalherias, eu vou ter que comprar óculos, não tem jeito. Vou ter que botar um óculos maior, porque já tá com o braço curto já. Não, é o problema do curtou o braço. Na CID Ótica você encontra uma variedade de armações de óculos de sol e ainda um atendimento ímpar, né?
Na Cid Ótica você pode parcelar os seus óculos em até 10 vezes sem juros. É desse que eu preciso. Vou lá comprar, pago em 10 vezes. Né? Não quero nem permuta, eu quero pagar. Eu vou Show, pagar. é isso aí. Vou pagar porque a permuta não dá para... Então tem que ter 2 óculos, um para mim e outro para ti. Né? Boa lembrança. Além dos óculos de armação, você encontra relógios e ainda joias sob medida. Aquela campanha Do casamento Jaraguá do Sul, adote um pinheiro. Aliança. Lembre você, mulher de Jaraguá do Sul, que queira adotar um pinheirinho, não só para o Natal, mas aí já para o resto da vida, saiba que as joias vai ser das Cid Óticas Boa. e Relojoaria, tá? O Cid vai ser o padrinho do casamento. Cid Relojaria Ótica, há 42 anos eternizando os seus momentos aqui na cidade. E não posso deixar de falar da Web House Soluções em Nuvens. Você que é empresário, que está com problema de servidores, né, de computação, procure lá o meu amigo Guts, da Web House, que ele vai ter a solução ideal para você. E nós acabamos mais um programa. Até a próxima Até quarta-feira. a próxima quarta-feira. Dolores, foi um Dolores, prazer. muitíssimo obrigado. Conte sempre conosco e vamos sempre dialogar para avançar.